E sejam bem-vindas à nossa degustação do fundamento, perguntas e conscientizações, ou perguntas e consciências, não lembro exatamente como ficou o título. Sejam muito bem-vindas. Essa é a segunda edição desse encontro que eu faço. Eu fiz outra, acho que tem 2 meses. Foi bem legal. E agora estamos na nossa segunda edição. E assim, esse encontro ele é feito por vocês. Tá? Eu tô aqui realmente para responder as dúvidas de vocês, seja sobre a classe, seja alguma questão que vocês gostariam de facilitação e eu posso contribuir com vocês. Então, por favor, fiquem à vontade. É, eu imagino, né, que se vocês estão aqui, vocês já me conheçam um pouquinho, mas meu nome é Luísa Janoísa, sou facilitadora certificada de Access Consciousness, sou aqui de Maceió, eu sou facilitadora de Access desde 2020 e me tornei CF, né, facilitadora certificada, que é quem pode facilitar o fundamento em 2023. Então, estou indo aí para o meu terceiro ano como CF. E a classe do fundamento, até hoje, mesmo já tendo feito trocentas mil classes de Access, continua sendo a minha favorita, né? Eu já fiz, bom, um monte de classes para poder me tornar facilitadora certificada, então, barras, fundamentos, síntese energética do ser, sinfonia de possibilidades, escolha por possibilidades, 3G de corpo, mais um monte de chamadas gravadas que a gente tem que participar para poder se tornar facilitador certificado, né? O próprio treinamento de CF. E aí já participei de algumas especialidades também, então alegria dos negócios, conversando com entidades, enfim, trocentas mil classes já. E o fundamento continua sendo uma das minhas classes favoritas. Eu sempre digo que o fundamento ele é a base para todas as outras classes avançadas de Access, né? Então a gente vê um pouco de entidades, a gente vê um pouco de negócios, a gente vê um pouco da especialidade do dinheiro, a gente vê um pouco de várias coisas, né? Relacionamento também, relacionamento feito diferente, outra classe também que eu já participei. Então, assim, o, o Axis, ele tem uma gama de ferramentas, ele tem todas as especialidades que você imaginar, desde corpo, dinheiro, negócio, relacionamento, e você vê um pouquinho de cada uma delas no fundamento. Então eu falo assim, se eu pudesse, seria obrigatório todo mundo no planeta fazer uma classe de fundamento, porque é realmente uma classe que abre os seus olhos para ou, sabe, para outra possibilidade, para uma outra forma de encarar a vida, para outra forma de você viver a sua vida, e de você criar a sua vida, né? Até eu brinco que o Pedro, que é o meu noivo-marido, ele já fez barras, já fez algumas classes de processo corporal e tal, e ano passado ele fez fundamento comigo. Só que ele não é uma pessoa que, tipo, tá praticando axis o tempo todo. Já ouviram aquela história de casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então, embora ele mora comigo, ele já fez algumas classes, mas ele não tá praticando sempre. Mas ele mesmo fala que o fundamento foi uma classe que assim, tipo, superou, sabe, as expectativas, porque na verdade eu acho que ele foi sem expectativas, assim, para a classe. Eu brinco que eu usei todas as minhas habilidades de manipulação, porque esse fundamento que ele fez, a gente foi para uma casa de praia em Cabedelo, que é ali coladinho de João Pessoa, né? Foi um fundamento que eu facilitei lá. Eu aluguei essa casa de praia no feriadão, ficou todo mundo hospedado lá. E a gente fez o fundamento lá. Então, foi um horário totalmente diferente. De manhã a gente ia para a praia, corria barras na praia, almoçava por lá, e aí voltava e começava o fundamento e ia até um pouquinho mais à noite, né? E no último dia a gente fez churrasco, enfim. E aí eu vendi essa experiência para ele, né? Eu falei, bom, uma casa de praia, né, no feriadão e tal. E aí ele foi mais pela experiência e acabou que ele assim mudou muita coisa na visão dele do fundamento, né? Então mesmo ele que não é uma pessoa que está praticando Axis o tempo todo, ele fala, não, realmente o fundamento é uma classe muito diferente. Então eu gosto muito assim dessa experiência do fundamento porque ela realmente nos abre o olhar para a nossa vida, né? Eu sei que algumas das meninas que já fizeram fundamento comigo estão aqui, né? A Kelly, a Ana.
me convidaram, inclusive, para retornar à Fortaleza e facilitar essa classe de novo. Então, assim, eu quero saber de vocês, o que é que trouxe vocês aqui para esse encontro, quais são as dúvidas que vocês têm, porque assim, eu posso ficar falando eternamente, mas eu acho que vai contribuir muito mais para vocês se vocês fizerem perguntas. Então, me digam aí, o que trouxe vocês aqui, o que vocês gostariam de saber. Deixa eu beber uma aguinha por enquanto. Alguém quer abrir o microfone ou quer falar no chat? Vocês estão muito caladinhas, muito quietinhas. Bom, enquanto vocês vão pensando aí nas perguntas de vocês, eu vou falar um pouco sobre a parte prática do fundamento, tá? Então, o fundamento é uma classe de 3 dias e meio, né? Então, que ótimo, a Kedna levantou a mãozinha, eu já abro o teu microfone. Vou só finalizar aqui a minha linha de raciocínio. Então, o fundamento é uma classe de 3 dias e meio, né? Facilitada por facilitadores certificados de Access, e é uma classe muito imersiva. Então, ela é uma classe que ela é feita para você, né? Para você trazer suas questões. Eu sempre pergunto para as pessoas, né? No primeiro dia de classe, ok, se vocês pudessem pedir por qualquer coisa, o que vocês gostariam de mudar nessa classe? O que vocês gostariam de receber dessa classe, né? E o nosso alvo é que vocês saiam dessa classe com um outro espaço e com ferramentas para criar a vida que vocês verdadeiramente gostariam de viver. Kedna, vê se você consegue aí abrir o teu microfone. Aí, Pronto. Boa noite. boa noite. É assim, não é bem uma, eu não sei se não é bem uma pergunta, é um para dizer comigo. Não. É um- É sobre o fundamento, né? O fundamento é uma, já fiz alguns. Eu que nunca imaginei fazer várias classes de fundamento, fiz, né? E é muito interessante que eu percebo é quanto ele está mudando muito de um para outro. É tanto que meu segundo fundamento eu fiz, tipo assim, por obrigação, vai vencer a licença de base, tem que renovar. É tanto que eu fiz global. Mas hoje eu percebo assim, como mudou essa energia. E o global que eu fiz foi quando surgiu as cinco grandes, que nem eram cinco grandes ainda, né? E depois dali eu vi o boom que é cada fundamento. Por exemplo, eu já fiz TTTE. Tem mudanças, assim, TTE já é um curso bem pesadão, né? Bem Uhum. pancadão. Mas são mudanças sutis, ele continua sendo um curso potente, mas mudança mesmo ele não tem. Já o fundamento é assim, parece que cada fundamento é um outro curso. Assim, um outro mesmo, assim. Sei lá, o fundamento, a estrutura, a avalanche, sabe? Cada um vai mudando. E aí, Lu, é justamente assim. Aí vem um pouquinho, acho que uma pergunta, tipo uma facilitaçãozinha, que às vezes essa mudança dá um certo baque, né? Assim, vixe, será que eu estou preparada? Será que eu estou no momento? Será que é a vez do fundamento? E assim, como seria assim, para isso, né? Para esse movimento? Porque a minha percepção é que cada fundamento uma explosão de consciência. Não dá para ir como se você fosse só olhar para a bonita cara da Lu durante 3 dias e meio. Não, mudanças acontecem mesmo. Então, assim, como eu nem gosto assim, tu tá entendendo que já tá bagunça aí, né? Mas assim, é isso, assim, como sobrecriar, como ultrapassar essa barreira do receio, não é nem medo, é do receio, sabe? Da dúvida. Ai, será que é? Será que não é? Tá. Show, eu adorei essa pergunta. E Entendeu? tem algumas formas diferentes da gente olhar para isso. A primeira coisa que eu queria trazer é que, de fato, assim, o fundamento, ele é uma classe que ela vai mexer com você, né? Tanto que eu até sempre conto essa brincadeira, essa história, é real isso.
E no meu primeiro fundamento foi em 2020, no meio da pandemia. Então, eu fiz a classe online, dividida em 7 noites, foi um negócio bem diferente, né? E aí, acho que lá para o terceiro dia, eu inventei de cortar uma franja. Gente, eu tenho cabelo cacheado. Eu inventei de cortar uma franja. E chego eu na classe, né, com o cabelo todo cacheado de franjinha, a franja cacheada. E aí, o Maurício, foi o Maurício Rondelli, o meu facilitador do meu primeiro fundamento. E o Maurício falou assim: Ah, gente, uma coisa que eu preciso falar para vocês. Olha, essa classe, ela cria muitas mudanças. Então, assim, demorem um tempo para, sabe, não façam nenhuma escolha radical agora, porque você vai estar mudando muito. Eu falei, acredito ontem. Agora já era, eu já cortei a franja. Né? Mas eu acabei usando essa franja ainda um tempinho, depois deixei crescer. Mas, enfim, o que eu quero trazer com isso? Assim, o fundamento, ele realmente ele vai mexer com você. Então, esse período de ajuste, ele é natural. Ele não é algo a ser temido. Eu super te entendo, porque, assim, todo mês eu estou fazendo pelo menos uma classe avançada de Access. Porque, além de ser facilitadora, eu também sou tradutora do Access. Então, por exemplo, esse fim de semana eu estava facilitando uma classe, traduzindo uma classe de negócio feito diferente da Simone Milasas. Mês que vem eu vou estar traduzindo outra classe de negócio feito diferente com o Brandon Watts. Depois vou estar nas classes de conversando com entidades do Anthony. Em janeiro eu trouxe ele para o Brasil, a gente fez várias classes. Esse ano eu já traduzi, sei lá, pelo menos umas 8 classes de Axis, sem falar nas introduções. Então, assim, é muita classe que eu faço o tempo todo. Então, eu super entendo essa coisa do tipo, meu Deus, está girando, como que eu me seguro? Né? E aí é um espaço de realmente você ficar presente com o que funciona para a tua vida, tá? E aí eu já entro no ponto, tipo, como saber se está no momento de fazer um fundamento. Mas eu acho legal falar sobre isso, porque, assim, isso não acontece só com fundamento, tá? Isso acontece com qualquer classe, e não precisa, às vezes, nem ser uma classe. Às vezes é um livro que você lê, às vezes é um vídeo que você assiste, que vira uma chavinha na sua cabeça. E aí é o espaço de você estar cada vez pedindo por mais presença, por mais consciência. Lá no manual de barras, logo no comecinho a gente fala que o ser infinito, ele funciona a partir do infinito perceber, saber, ser e receber. Então, é pedir mais por isso, é pedir por mais disso, né? Para você ser o infinito, perceber, saber, ser e receber e ter permissão com você do seu tempo. Eu já tive classes que eu saí da classe assim, ligada no 220, eu queria fazer trocentas mil coisas e eu estava envolvida em trocentos mil projetos. Tinha classe que eu só queria deitar e dormir. Então, é esse espaço também de permissão com você, do que o seu corpo está requerendo, do que o seu ser está requerendo para processar ali as informações, tá? E aí, falando em si sobre a escolha, tipo, tá na hora de eu fazer uma classe de fundamento? Tem algumas coisas que você pode fazer, né? A pergunta que eu sempre trago é: como vai estar a minha vida daqui a 5, 10, 15, 20 anos se eu escolher essa classe? E se eu não escolher? Mas tem um exercício que eu aprendi com a Cassie Summers, que ela facilitou uma mentoria chamada Energia dos Negócios. E aí ela fez esse exercício com negócios, mas na verdade você pode usar para qualquer coisa da sua vida, tá? Então, imagina que tem um lago na sua frente, tá? E esse lago é a sua vida, tá? Como é que tá esse lago agora? Qual é o tamanho dele? Qual a cor da água? Ele tá parado? Tá mais com ondas? Como é que tá esse lago? Tá? Então, olha para esse lago. Ok. Pega agora uma pedrinha, que essa pedrinha vamos dizer que é a classe do fundamento, tá? Essa pedrinha representa a classe do fundamento. E você vai jogar essa pedrinha dentro do lago. Quando você joga essa pedrinha dentro do lago, o que é que acontece? Ele expande, ele cresce, ele fica com a água mais límpida? Ou ele encolhe, fica esquisito, fica com água turva?
Essa é uma forma de você sair do seu raciocínio lógico e ir para o seu saber. Aqui eu dei o exemplo do fundamento, mas você pode fazer qualquer outra ferramenta. Eu fiz muito isso na contratação de pessoas para o meu negócio. Eu tenho feito muito isso. Toda vez que eu penso em adicionar alguém no meu negócio, eu imagino o meu negócio como esse lago, e aí eu pego a energia da pessoa ali e coloco dentro do meu lago. E aí, o que que acontece? Ele expande ou ele contrai? É a mesma coisa com as classes. E você, claro, pode ir para o nosso tradicional leve ou pesado, né? Ok, quando você olha para a escolha de fazer uma classe de fundamento, como é que você fica? Leve ou pesado? E para quem tem dificuldade com leve ou pesado, eu sempre falo que é legal você você fazer um exercício meio, eu falo que é uma terapia de choque. Você se imagina bebendo um copo d'água de esgoto. Imediatamente seu corpo contrai. E aí depois você se imagina tomando a bebida mais deliciosa que você já tomou na sua vida. Imediatamente o seu corpo relaxa. E aí não tem como você não saber como é que o seu corpo reage com leve e pesado, porque é exatamente a mesma forma. E aí você faz a pergunta, né? Ok, como estaria a minha vida daqui a 5, 10, 15, 20 anos se eu escolher o fundamento? Expande, relaxa ou contrai? É a mesma coisa. A única ressalva que eu falo com essa pergunta é que o Gary Douglas, o fundador do Access, ele sempre sugere que a gente use no mínimo 5 anos, tá? Porque ele fala que menos que isso, a nossa mente lógica ainda consegue tentar computar o que é que vai acontecer. De 5 anos para frente, às vezes 10 anos para frente, a nossa mente ela não consegue conceber o que vai acontecer. Então você fica realmente na energia. Você segue a energia e não a sua mente lógica, tá? Outro exercício que você pode fazer, que a Simone Milas passa bastante também esse exercício, é você passar 3 dias, pelo menos 3 dias, com a decisão ou a escolha de não fazer, por exemplo. Não, já decidi, eu não vou fazer o fundamento. Você passa 3 dias e vive a sua vida com essa decisão. E aí, depois de 3 dias, você troca. Não, agora eu escolhi, eu vou fazer o fundamento. E aí passa 3 dias nessa energia. Não, já está decidido, já está escolhido, eu vou fazer o fundamento. Facilmente você vai perceber qual dos dois vai te trazer mais leveza. E, de novo, eu estou trazendo o exemplo do fundamento, mas isso se encaixa para qualquer ferramenta na vida de vocês, tá? Então, são algumas ferramentas que você pode usar para ter clareza, e é impressionante como quando você quando você se permite baixar a barreira e perceber a energia, só a energia que tem ali fica muito mais fácil. Tem um outro exercício que nem é de Axis, mas que eu acho muito interessante, é tipo assim, quando você está em dúvida entre duas opções, por exemplo, você, vamos dizer, pega uma moeda, eu não tenho uma moeda aqui para mostrar, mas vamos dizer, você vai, cara ou coroa, e aí falar, pronto, sei lá, um vestido, vai, eu vou usar o vestido branco ou o vestido preto, estou muito na dúvida. Você joga a moeda. Nossa, caiu o vestido branco. Qual é a tua primeira sensação assim que você descobriu que era o vestido branco? Se foi de felicidade, já era o vestido que você queria. Se foi um tipo, foi o vestido branco, é que na verdade você queria o preto. Então fica fácil também de escolher. São algumas coisas que você pode usar para ter clareza, tá? E uma outra coisa que não tem necessariamente a ver com a escolha em si do leve ou pesado, mas que pode influenciar, inclusive, no seu perceber, é você se perguntar em quem ou o que eu penso antes de fazer uma escolha. Eu lembro que na classe, teve uma classe de CFP que a Simone veio para o Brasil. E eu fiz uma pergunta para ela e ela me falou, ela me fez exatamente essa pergunta. Ela falou:
em quem ou o que você pensa antes de fazer uma escolha? E eu falei, minha mãe, meu pai e meu noivo. Então, olha quantas coisas eu estava abrindo mão, porque primeiro eu tinha que ver se encaixava na realidade deles para poder ver se funcionava para mim. Então, também essa é uma pergunta, se você tá pensando demais nos outros antes de escolher, é porque provavelmente você não está fazendo essa escolha por você. Então, dá um POC primeiro em todos os lugares que você está colocando a escolha das outras pessoas, a realidade das outras pessoas como muito mais verdadeira e real do que a sua escolha. Antes até de fazer todos esses outros exercícios que eu comentei aqui com vocês. Foi uma resposta meio longa, mas Kedna te respondeu. Tem algo mais que você gostaria de falar? Não, tranquilo. Então tá. Muito obrigada pela pergunta. É, quem mais? Quem mais? Alguém mais tem perguntas? Pode ser sobre a classe, pode ser sobre alguma situação em particular. A Ana, peraí, deixa eu. Ana, eu coloquei você para sair do mudo. Vê se você consegue tirar do mudo aí. Foi. Oi. Faz tempo que eu boto a mãozinha, mas tu não via. Ah, é porque geralmente você vai no em reações no coração, Ah, tem raise hand. não, era só para complementar o que a Kedna estava falando. Eu já fiz, acho que eu já fiz uns 8 ou 9 fundamentos, né? E às vezes algumas pessoas me perguntam assim, vixe, Ana, mas tu fez tanto fundamento? Minha filha, mas cada fundamento, cada classe é uma classe diferente, né? E eu sou até suspeita para falar, porque realmente é uma atualização. Mas não é uma atualização só da classe, é uma atualização da vida da gente, porque os processos que acontecem, as coisas que vêm, são coisas que estão na vida e que a gente às vezes não percebe, né? E é tão incrível porque o Gary, ele é tão antenado, ele parece que tem umas anteninhas lá por cima que ele recebe antes da gente. E quando chega no Axis, que vem para cá, as coisas depois começam a acontecer. É como se a realidade se antecipasse no Axis, sabe? Eu percebo isso. É como se as coisas viessem primeiro pelo Axis para depois se manifestar na realidade. É incrível. Então, é como se a gente tivesse um insider information, né? A gente recebe a informação por dentro, a gente recebe antecipada a informação. Então, o fundamento é isso. O fundamento é uma atualização de vida, é um preparo de vida, é um despertar de vida. A gente consegue perceber coisas que a gente estava adormecido. Então, eu sou suspeita para falar do fundamento. Nossa, eu amo o fundamento. E eu faço quantas vezes for necessário, sabe? Não tenho esse ponto de vista, não. E estou muito confortável com isso. Porque é muita expansão de consciência. Sim. Então, trazer você aqui de novo, Lou, é um prazer imenso, uma honra, porque foi muito bacana. Eu e a Kétia, a gente já conversou sobre isso. O quanto a gente viu o resultado, o quanto a gente se surpreendeu até, né? Porque a gente não imaginava que uma piveta no bom sentido, uma piveta da consciência, Eu gostei. chegasse Vou aqui auto-intitular agora assim. Piveta da Consciência. Piveta da consciência. Dói como é bacana, viu? Piveta da consciência. Eu Então, a gostei. piveta da consciência chegou e, nossa, expandiu e uma didática maravilhosa e uma leveza. Lou, você, eu já lhe falei isso. Você tem leveza no seu passar, no seu entrega, na sua entrega é leve. Então, eu sou muito feliz em trazê-la aqui e estou nessa torcida de a gente realmente trazer mais pessoas, porque a gente está contribuindo, né? Contribuindo com as pessoas, contribuindo com a cidade de Fortaleza, que cada pessoa que desperta aqui é a cidade que está despertando também. Nada está separado, né? Então, tudo é uma coisa só. Nós somos integrados. Então é isso. É contribuição, sim. E eu e a Kedna estamos com você e vamos trazer você e vai dar certo. E o que mais é possível. E vamos Eu, movimentar Nordeste,
porque nós somos é forte mesmo, é arretado que nós somos, e vamos embora. Venha, venha logo. Beijo. Não, gratidão, Ana. E realmente, assim, é muito legal isso de. Primeiro, muito obrigada, recebo os elogios. Mas, assim, é muito legal isso que você falou da repetição da classe, né? Porque, assim, eu também já fiz trocentos fundamentos e facilito o fundamento, né? E é muito engraçado que, às vezes, até a gente que facilita, a gente pega o manual e fala, gente, isso sempre esteve aqui. Tipo, como assim? Eu nunca acessei essa informação dessa forma, sabe? Porque a classe, não só o fundamento, né? Mas as classes de axis e a consciência, eles sempre falam, né? Que eles têm uma frase em inglês que é You get it when you get it. Então, tipo, você entende quando você entende, você pega quando você pega, você faz o download quando você faz o download, sabe? Então, cada classe que você faz, seja barras, fundamento, processo corporal, facelift, trecho de corpo, tarararará, cada uma ela vai trazendo um novo espaço e cada facilitador vai trazendo um novo espaço. Eu digo que o Gary foi um gênio de colocar como pré-requisito para se tornar facilitador de barras três classes com três facilitadores diferentes, porque cada um vai trazer a sua visão, vai trazer a sua didática e você aprende com cada um deles. E eu aprendi com cada uma das minhas facilitadoras, né? E eu tenho certeza que eu me tornei uma facilitadora muito melhor por isso, né? De conseguir receber de outros facilitadores e o fundamento, inclusive, para quem é facilitador, o fundamento ele faz uma diferença absurda. Porque, assim, na classe de barras, você aprende muita coisa. Eu digo que ele é assim: você abriu a porta para acessar o universo das infinitas possibilidades. E o fundamento, você dá o salto, né? Literalmente parece que você foi para outra dimensão, assim, outra realidade, porque você tem um acesso a muito mais ferramentas, né? Muito mais ferramentas, muito mais consciências e o manual do fundamento, ele vira, tipo assim, o seu manual de consulta para a vida, né? Você tem ele lá, opa, peraí, pega o manual, contribua comigo. E é impressionante, você abre o manual e ele sempre cai num assunto, assim, certeiro para contribuir com você, né? Então, essa coisa de repetir a classe, seja qual for a classe, é sempre maravilhoso, porque não parece que você está repetindo a classe. O manual pode ser o mesmo, os assuntos, entre aspas, podem ser os mesmos, mas a energia é diferente, os participantes são diferentes, você está diferente, então você recebe aquele conteúdo de forma diferente. Então é sensacional. O que mais? Alguém tem mais perguntas? Alguém tem algo mais a acrescentar, perguntar? Eu sei que boa parte de vocês, pelo que eu vi ali na lista de inscrição, ainda vão fazer, né, o primeiro fundamento. Tem pessoas que ainda não fizeram o fundamento. Então, se vocês tiverem alguma dúvida também específica sobre isso, podem perguntar. Também para quem é repetição pode perguntar, não tem problema. Mas eu acho que vocês estão mais caladinhos hoje. E eu também não tenho por que ficar aqui muito tempo se vocês não tiverem dúvidas, se vocês não tiverem perguntas, tá? O que eu tenho para vocês é um convite de 20, foi 20 a 23, Ana? Foi, né? 20 a 23 de novembro nós teremos a classe de fundamento em Fortaleza, então estão todos muito bem convidados. Eu vi que tem uma galera também do estado de São Paulo por aqui, tem uma galera do Sul também. Então, existe a possibilidade de criar classes também nessas regiões, se a gente tiver essa demanda. Então, por favor, fiquem à vontade. Se vocês quiserem depois perguntar lá no grupo do WhatsApp também, se surgir alguma dúvida lá no grupo do WhatsApp, vocês podem perguntar, tá? Mas, no mais, o que eu gostaria de trazer é realmente assim, como a Kedma falou no início, será que está na hora de eu fazer o meu fundamento? Ok, como vai estar minha vida daqui a 10 anos se eu fizer essa classe? Expande. Com que facilitador? Porque eu também não tenho o ponto de vista que vocês têm que fazer o fundamento comigo.
Se tiver outro facilitador que vai contribuir mais com vocês, tá tudo certo também. Então, qual é o facilitador ou facilitadora que vai contribuir mais comigo? E eu sei que tem um ponto que sempre pega a galera, que é a grana, né? O investimento para fazer a classe de fundamento. E eu sei disso porque no início de Axis, só o valor da primeira classe, né, da classe de barras, já era tipo um absurdo para mim, era quase o valor do meu salário na época. E eu acabei ganhando de presente de aniversário minha classe de barras. Foi um presente incrível. E de lá para cá, né, como eu falei, já perdi as contas de quantas classes. E eu lembro que o meu primeiro fundamento, na época, o fundamento custava 5.300. Agora ele, primeira vez, está 9.200, né? Mas também isso foi 5 anos atrás. Então, 5 anos atrás, quando eu fiz meu primeiro fundamento, eu lembro que, assim, R$ 5.300 era tipo, oh, meu Deus. E o dinheiro realmente apareceu, assim, de forma mágica, milagrosa, literalmente, porque eu recebi um contato do banco dizendo que minha mãe tinha feito aqueles negócios lá de capitalização para mim, que ela não lembrava que era um débito automático lá da conta dela, ela não lembrava que tinha feito e tinha chegado no prazo, eu estava pronta para sacar, estava pronto para sacar. E aí o fundamento custava 5.300, acho que tinha 7.000 e alguma coisa nessa conta. E eu fiz uma classe em São Paulo de barras que deu exatamente o valor do fundamento, o meu lucro. Então foi tipo assim, para quem não tinha o dinheiro, de repente eu tinha mais do que o suficiente para fazer a classe. E assim foi a minha classe de entidades, assim foram várias classes, tá? Mas vamos lá, Kedna, deixa eu abrir aí para você de novo, me fala. Eu queria só meu ponto de vista em relação ao dinheiro. Desculpa, tá É cortando porque, assim, o realmente. áudio. Não sei, é só para mim que o Então, eu áudio vou estava fechar o vídeo. cortando? Pode falar. Fica melhor, fechei o vídeo. Tá Que melhor. às vezes a internet aqui. Pronto. É assim, em relação ao dinheiro, eu vou só dar uma coisa que eu percebi. É assim, é um dinheiro, é um investimento, a palavra é essa, é realmente um investimento. Porque quando eu paguei e vinha as parcelas, eu ainda ficava no ponto de vista, naquela coisa, né? Naquela tensão e tudo. Só que quando passou, o que foi que eu percebi? O conhecimento fica, a experiência fica, a recordação fica. E isso fez expandir tanto, porque, lógico, que não vou, atualmente, assim, é um valor bacana, interessante. Mas eu percebi isso, que quando passa, quando tá que tá, quando depois, aí eu fiquei, poxa, mas essa experiência, essa sensação, ela foi impagável. Ela foi assim, eu não sei nem dizer, tipo assim, faria de novo, faria. Daria, e se tivesse menos dinheiro com o conhecimento que eu tenho hoje, daria um jeito para fazer, mesmo, sabe? Sabendo o que eu sei hoje, daria um jeito, porque é, é experiência, é crescimento, assim, realmente, depois que passa essa dorzinha do pagamento, só esse ponto de vista, depois que paga essa dorzinha, fica tanta coisa. E eu me lembro uma vez de um astrólogo que a família dele foi muito pobre, né? E teve uma vez que ele teve que fugir do país dele. Ele não é daqui. Ele teve que fugir do país dele. Então, na cabeça dele ficou o quê? O que é que eu posso juntar que nunca vão me tirar? É o conhecimento. E isso marcou tanto que é justamente um dia o dinheiro vai ser um detalhe, tudo vai ser um detalhe, mas o conhecimento vai ser imprescindível, né? Isso é só para deixar meu interessante ponto de vista. Sensacional. E muito obrigada por trazer isso, Kedna, porque é bem esse espaço mesmo, né, de você investir em você, investir na sua vida. Se você é um facilitador, investir no seu negócio.
né? E mesmo que você não seja um facilitador, na verdade, porque eu tenho algumas alunas que não trabalham com Access, mas que fizeram o fundamento e que isso teve um impacto no negócio delas que não era de Access, né? E nos relacionamentos, no emprego, enfim, porque a ideia do fundamento é justamente essa, né? E eu sou suspeita para falar porque, assim, o tanto que eu já investi em classe de Access literalmente dava para comprar um apartamento. Então, assim, é, e nem todo mundo vai entender. Até hoje tem pessoas na minha família que falam: Caraca, o tanto que você já investiu nesses cursos, justamente, você podia ter comprado um apartamento. Podia, mas o apartamento não me daria tudo que eu tenho de mim, do que eu recebi nessas classes, sabe? E não estou falando para ninguém fazer uma loucura e sair se endividando e não sei o quê, mas o quanto que se apareceu uma possibilidade, seja no cartão de crédito, seja alguém que se dispôs a emprestar a você, seja, enfim, né? Uma possibilidade ali que apareceu. Ok, vai para a pergunta: essa classe vai criar mais para minha vida? Se sim, pega a oportunidade. Eu estava traduzindo uma classe do Gary recentemente e ele falou uma coisa que eu achei muito real, assim. Ele já tinha falado isso várias vezes, mas dessa vez parece que o download fez de vez, sabe? E ele estava falando quantas vezes aquilo que você pede aparece para você, mas você não recebe, você não escolhe, porque não veio da forma que você achou que deveria vir, né? Então, se apareceu alguma possibilidade de você fazer o fundamento, seja, como eu falei, né, no cartão, seja um empréstimo, seja um dinheiro inesperado que apareceu, como apareceu para mim, como seria fazer a pergunta? Ok, se eu escolher essa classe, o que que vai criar para mim? Né? Porque esse dinheiro apareceu para mim inesperado e eu poderia ter dito, ah, não, vou gastar com outra coisa. Mas ali, tipo, eu tinha feito um pedido, eu estava fazendo um pedido, eu escolho fazer uma classe de fundamento, eu escolho fazer uma classe de fundamento, eu escolho fazer uma classe de fundamento. E aí, de repente, um dinheiro que veio praticamente do além, porque nem minha mãe lembrava que tinha feito esse plano de capitalização lá para mim. O dinheiro apareceu. E aí, eu não vou investir naquilo que eu estava pedindo e o recurso apareceu? Eu lembro uma vez, a Ana quer falar agora eu já sei quando ela balança a mãozinha. É, eu lembro que uma vez eu estava querendo investir num outro negócio que nem era de Axis, e eu estava assim, meio apertada assim, de grana, porque eu tinha feito outros investimentos, e aí eu falei, ah, não vou investir. Aí eu parei, eu falei, não, mas eu escolho. Universo, me dá um jeito. De repente, do absoluto nada, o Mercado Pago, que eu já usava há muitos anos, que nunca tinha me oferecido um 1 real, de repente me oferece um cartão de crédito com um limite altíssimo e tipo, ok, Vai. É. que mais é possível? E aí eu comprei o negócio, até parcelei na época, enfim. Então, que mais é possível? Pois é, Luiz, comigo foi desse jeito, assim, várias vezes também, né? Porque eu tô aproveitando essa tua deixa. Quando eu queria fazer a primeira classe que eu fiz do facelift, eu escolho, porque assim, tudo isso que a gente está falando aqui é para dizer que a escolha, ela cria a mágica, e é verdade. Quando a gente escolhe de verdade, que a gente emana para o universo a nossa escolha, o universo dá o jeito dele e as coisas acontecem. Quando eu escolhi fazer a primeira classe do facelift, eu não tinha o dinheiro na época, não estava na hora com o dinheiro ali. Mas eu disse, mas eu escolho fazer, eu vou fazer esse curso, vou fazer. Quando faltava assim uns 3 dias para o curso, eu ainda não tinha o dinheiro. Quando de repente eu recebo uma carta da Embracon, eu tinha um consórcio do Embracon e o consórcio tinha finalizado. E quando ele finaliza, fica um saldo que você recebe. Uhum, Recebo uma carta do Embracon que eu ia receber exatamente no dia, que era mais ou menos assim, uns 2 dias, um dia antes do curso, o dinheiro. E acreditem, era o valor do curso. Na época era 900 e poucos, eu ainda me lembro. E era exatamente o valor que eu recebi do saldo do Embracon. Olha só.
Então é isso mesmo, vira mágica. A mágica acontece, faz assim, tchum. Ah, você escolheu fazer isso, pois então a gente vai dar um jeito de acontecer. Uhum. Mas tem que escolher com verdade, tem que escolher não com dúvida. Não pode escolher achando que não vai acontecer, escolher achando que é impossível. Tem que escolher achando que já é, já é, pronto, vai manifestar. E Exato. é incrível, é desse jeito que acontece. Então vamos escolher, vamos criar essa. Rapaz, eu tenho uma história incrível, mas aí vai ficar muito longa. Mas eu fui para Portugal, voltei de Portugal, me hospedei em Portugal sem gastar um centavo, só com a minha escolha e ter mandado para o universo. Uau. Foi impressionante isso. Essa história é real, é fato. E quando eu voltei, que eu pisei no avião, eu encontrei uma nota de 20 euros e eu peguei e disse: Ok, universo, gratidão é o meu troco. Foi um negócio incrível que aconteceu comigo, só com a minha escolha. E eu disse para o universo, eu escolho ir. Escolho ir para Portugal, não escolho gastar esse dinheiro agora, mas eu escolho ir, dar teus pulos. O que mais é possível? Como pode melhorar o universo? Joguei, soltei. Foi impressionante. Veio a passagem, veio a hospedagem, veio tudo. Eu fui e voltei. Então, assim, só com a mágica. Porque nós somos mágicos, né? Nós somos todos mágicos e a gente não. E o interessante, Luiz e Zinha, você está aqui? Você já viu esse processo novo do Uluru? Sim, A hora do sonho do Uluru, que é exatamente isso. É fenomenal, que é exatamente para a gente reconhecer o reino da criação. É isso. Então, quando a gente reconhece o reino da criação, que a gente se reconhece ser o mágico, ser mágico que a gente é, só, só acontece. Então, quem está aqui, perceba o quanto o quanto somos mágicos, o quanto tudo é possível e que a gente só precisa escolher. Que a gente realmente a escolha é a chave, é a senha para que as coisas aconteçam. Sem a escolha, no possible, exatamente. Exatamente. né? Gratidão por isso, Ana. Gratidão por compartilhar. Gente, no final das contas, a gente pode ficar falando horrores aqui com você, a gente pode passar horas conversando, mas no final, o que importa é a tua escolha. E o que eu posso trazer de convite para vocês é assim contar um pouco da minha história, né? Quando eu conheci a Axis, eu estava num espaço em que eu dizia, meu Deus, não é possível que a minha vida é só isso. Não é possível que a minha vida é só trabalhar e pagar conta. E através das ferramentas do Axis, eu criei uma vida completamente diferente. A vida que funciona para mim. E sendo brutalmente honesta com vocês, eu estou nesse espaço de novo em que a vida que eu vivo hoje já não é mais suficiente para mim e eu já estou pedindo por mais. E eu sei que da mesma forma que as ferramentas de Axis me levaram daquela vida que eu estava extremamente insatisfeita para a vida que eu vivo hoje, ela também vai me levar dessa vida que é uma vida que eu amo viver, mas que eu sei que ainda tem algo mais que é possível. E eu sei que as ferramentas de Axis também vão me levar lá. Então, o Axis, ele não é só para quando você está ferrado e você quer sair da piscininha de cocô, mas ele também é para quando você já está bem com a sua vida e você quer ir para o próximo nível. Porque uma coisa que nós humanoides temos, e se você não sabe o que é humanoide, talvez, ou você fez a sua classe de barras, a classe de barras agora recente tem esse assunto, talvez a maioria de vocês já conheçam, já tenham ouvido falar sobre isso, não vou entrar muito no assunto, mas assim, de forma geral, nós, essas pessoas que gostam de energia, que gostam de consciência, que gostam de desenvolvimento pessoal, dificilmente ficaremos estagnados sempre com a mesma coisa. Não, não é que esteja ruim, é que a gente tem consciência de que sempre pode melhorar. Então, se você está num espaço ou que não tá legal, você realmente tá tipo, não, isso aqui tem que mudar, ou até tá legal, mas eu sei que mais é possível, o fundamento é uma das classes.
E foi para mim, especialmente, a classe que me fez realmente dar esse salto de escolha. Sabe, quando eu fiz a classe de barras, minha vida com certeza já começou a mudar. Em 6 meses eu fiz transição de carreira, eu comecei no meio da pandemia a dar classe de barras, começar um negócio novo, eu nunca tinha empreendido desse jeito, né? E fui criando meu negócio e fui expandindo. E aí, com o fundamento, eu fiz o fundamento mais ou menos uns 7 meses depois da minha primeira classe de barras, então foi relativamente assim perto. 7 a 9, eu acho que 9 meses, eu acho que foi em setembro. Acho que foi em setembro. Eu acho que foi isso. Foi isso mesmo. Eu fiz a minha primeira classe em janeiro, eu me tornei facilitadora de barras em junho e eu fiz o meu primeiro fundamento em setembro. Então, assim, foi relativamente perto, assim. E ali foi um momento de tipo, uau, agora vai, sabe? E a cada classe de fundamento que eu participo, ou cada classe que eu facilito, eu tenho mais desse senso de infinitas possibilidades e do que mais eu gostaria de acrescentar à minha vida. Então, o meu convite para vocês é esse também. Se você tem essa fome de viver mais do que você vive hoje, seja porque não tá legal ou porque você simplesmente sabe que pode ser melhor ainda, venham para uma classe de fundamento. Como eu falei, de 20 a 23 a gente vai ter a classe em Fortaleza, que a Ana e a Kedna me convidaram gentilmente para voltar. Eu já fui lá ano passado facilitar essa classe em setembro e agora estou voltando em novembro desse ano. E eu quero fazer um outro convite também para vocês. Eu coloquei agora o link no chat. Amanhã, dia 17, eu vou fazer um workshop que não é de Axis, tá? Mas se você trabalha com ferramentas terapêuticas de qualquer tipo, ou você é massagista, ou esteticista, ou você trabalha com serviço de forma geral, é uma classe que pode contribuir muito com vocês. Vai ser uma imersão de 3 horas chamada Caixa Rápido para Terapeutas, tá? O investimento é de R$ 197 e eu vou trazer as estratégias que eu uso no meu negócio quando eu estou precisando de caixa rápido, tá? Então, é uma coisa interessante para quem deseja ter essas estratégias em mãos e a ideia é que seja uma imersão prática mesmo, para que vocês já na imersão vocês desenhem as estratégias de vocês, vocês copiem o meu modelo, para que vocês já saiam da imersão com a oferta de vocês prontas para vender, tá? Então, deixei aí no chat e eu peço para a Vivi mandar lá no grupo também. Se vocês quiserem participar, ainda dá tempo, R$ 197, caixa rápido para terapeutas, tá bom? No mais, meus amores, eu agradeço imensamente a presença de vocês. O grupo vai continuar lá, então, se vocês tiverem perguntas, quiserem saber sobre esse fundamento, ou sobre a possibilidade de uma turma em algum outro lugar, me falem e o que mais é possível, tá bom? Um beijão para vocês e até a próxima.